Para a gente entender quais são as habilidades necessárias que os nossos filhos precisam desenvolver para serem bem-sucedidos no século XXI, a gente precisa entender o que está acontecendo nessa nova era. A gente precisa entender quais são as mudanças e para onde a gente está caminhando como humanidade. E essa história começa lá na década de 90, com o exército americano. O exército americano fez um grande estudo para entender para onde o planeta Terra, para onde a humanidade estava se encaminhando, para montar suas estratégias para os próximos 50 anos. E eles resumiram esse entendimento do caminho que a gente está seguindo com um acrônimo que se chama VUCA. Então eles definiram que o século XXI é o século do VUCA. E VUCA representa 4 palavras, 4 características que mostram muito bem o que a gente está vivendo e o que a gente vai viver cada vez mais. V representa volatilidade. U vem do inglês e é a palavra incerteza. C é de complexidade e A de ambiguidade. Então a nossa era é a era da volatilidade, da incerteza, da complexidade e da ambiguidade. Volatilidade significa que as mudanças são muito rápidas e muito frequentes. Incerteza significa que a gente não consegue prever os resultados das ações. Complexidade significa que a gente está lidando com muitas possibilidades ao mesmo tempo, muitos dados, muitas informações, e tudo isso se combina, se conecta. São tantas possibilidades que a gente não consegue ter uma visão do todo. E ambiguidade significa que um dado, um evento, muitas vezes tem 2 ou mais interpretações, formas de entender. Ou seja, não é mais preto e branco, as zonas cinzentas elas estão muito mais presentes e fortes na nossa vida. É difícil ter clareza e as coisas não são definitivas. E qual que tem sido o catalisador, o agente de mudança desse século XXI que está trazendo esse VUCA cada vez mais presente nas nossas vidas? Tecnologia da informação, principalmente aqui os smartphones, que nos conectam com o mundo o tempo todo e que trazem informações em tempo real. E essas novas tecnologias, elas têm mudado radicalmente, às vezes sem a gente nem perceber, a forma como a gente se comunica, como a gente se relaciona, como a gente aprende, como a gente consome, como a gente usa o nosso tempo. E elas têm mudado de forma bastante profunda muitos hábitos e comportamentos da nossa sociedade. Para você pegar legal o conceito do VUCA, eu vou dar alguns exemplos práticos de como o VUCA está mudando a sua vida hoje e como está impactando o crescimento, a vida dos nossos filhos. E aqui, gente, só um parênteses. Não significa que isso é bom ou ruim. A gente está entendendo o contexto, a gente está entendendo essa nova arena onde a gente está jogando o jogo. Volatilidade. Vamos pegar um exemplo aqui. Todo mundo conhece o Facebook. O Facebook, se você parar para pensar, ele é uma empresa que tem aí um torno de 10 anos, talvez. Começou a se popularizar, ficou mais popular nos últimos 7 anos, talvez. Mais ou menos isso. E aí já tem gente falando que o Facebook morreu, que o Facebook já não é mais a rede social do momento. Então olha a velocidade da mudança, a volatilidade. Aí depois do Facebook surgiu o Instagram, Snapchat, aí tem o Twitter, tem o Periscope. Alguém lembra do Periscope? E agora os mais novos estão usando bastante o TikTok. Toda hora está surgindo uma coisa nova, toda hora está mudando, toda hora entra uma novidade. E essa volatilidade, essa liquidez, às vezes deixa a gente perdido. E é importante perceber que não vai mais existir estabilidade. Essa volatilidade, ela é presente, constante, e a gente tem que se acostumar com ela, se acostumar com as mudanças frequentes e contínuas. Incerteza. Um exemplo bastante fácil para entender esse conceito é a nossa maratona ou a nossa jornada para decidir uma escola em que a gente vai colocar os nossos filhos. Se você pegar na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, ou até mesmo quando nós éramos crianças, a decisão que os nossos pais fizeram, não tinha muita coisa para decidir. Era uma escola tradicional em geral, talvez pública ou privada, perto da sua casa ou mais distante, talvez uma escola de uma linha religiosa ou uma escola laica, enfim. Mas, a grosso modo, a linha educacional era muito parecida entre todas elas. Talvez mudasse a qualidade dos professores, uma coisa ou outra, mas em geral era a mesma coisa. Hoje a gente tem muitas possibilidades, a educação está passando por uma enorme revolução e estão surgindo várias linhas diferentes educacionais. Educação por projetos, escola Waldorf, construtivismo, a linha mais tradicional, e a gente não tem muita certeza de qual caminho vai ser melhor para os nossos filhos. A gente não consegue prever qual a decisão que a gente está tomando hoje que vai ser melhor para eles. Então, essa é uma característica dessa era. O VUCA, ele traz essa incerteza sobre as decisões que a gente toma hoje e os impactos que isso vai gerar. Por quê? Porque a gente tem mais opções, mais informações. Então, a gente
não tem apenas um caminho. E isso dá essa incerteza sobre o que a gente está fazendo. E essa incerteza também está ligada à imprevisibilidade, não é previsível. Tem um exemplo bastante claro. Quando que um taxista ia imaginar que ia surgir um concorrente de peso como o Uber? Essa é uma ação completamente imprevisível, incerta, que de repente, puf, caiu no colo dos taxistas. Ou quando que os hotéis iam imaginar que eles iriam concorrer com pessoas que alugam os seus apartamentos, o Airbnb? Complexidade. Vamos entender esse conceito através do consumo do audiovisual, dos programas de TV. Na nossa geração, a complexidade dos nossos pais nesse tema era muito fácil, porque existia só TV aberta. Então você tinha meia dúzia de canais, a Globo, SBT, Bandeirantes, Record, e você tinha uma programação bem definida que se repetia todos os dias. Então os pais conseguiam de forma bastante simples definir quais programas e quais horários os filhos poderiam assistir TV. Essa realidade não existe mais. A nossa geração de pais vive uma complexidade muito maior. Hoje a gente tem TV aberta, TV paga, Netflix, YouTube, aplicativos, redes sociais, todos esses recursos audiovisuais que a gente tem que entender e navegar por eles para poder ajudar os nossos filhos a como fazer o bom uso desse tempo de televisão e dos aplicativos e toda a tecnologia audiovisual que eles têm acesso. Agora, o melhor exemplo de complexidade que a gente está vivendo hoje e que está sendo um caos são as fake news. A gente tem agora dificuldade de saber se uma notícia que chega para a gente é verdadeira ou mentira. E isso está sendo um elemento de complexidade na nossa rotina bastante alto, porque não adianta só consumir informação. Agora você precisa verificar se aquela informação procede. E ambiguidade? Um exemplo que eu posso te dar aqui é também o das notícias, as informações que chegam para a gente. Dependendo do blog que a gente vê, da TV que a gente liga ou do grupo de WhatsApp que a gente faz parte, uma mesma notícia pode chegar com interpretações completamente diferentes. Ou seja, o mesmo fato, o mesmo evento, ele vem com uma lente, com uma leitura específica. E isso faz com que a gente tenha uma leitura ambígua das coisas. O conceito de verdade está difuso. O preto e o branco se tornaram um grande cinza. E essa realidade que a gente vive, essa realidade do VUCA, ela tem despertado com grande frequência muitos sentimentos na gente, como insegurança, incerteza, falta de controle, falta de clareza, ansiedade. Tudo isso porque a nossa geração é a geração da transição de um mundo antes do VUCA para o mundo VUCA. E a gente está aprendendo a como lidar com tudo isso. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem que lidar com notícias desse tipo aqui. Tecnologia vai tirar 7 milhões de empregos até 2021, afirma estudo. Essa notícia saiu no Correio Brasiliense. Ou essa outra aqui. Inteligência artificial vai mudar 100% dos empregos na próxima década, diz o CEO, o presidente da IBM. Ou essa outra, 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram criadas. E o que isso representa? Isso representa que o mundo em que nós nascemos, fomos educados, fomos criados e aprendemos a viver é um mundo completamente diferente do mundo em que nós vivemos, no mundo em que os nossos filhos nasceram, em que eles vão ser criados e educados. A gente foi criado e educado para viver num mundo simples, controlável, previsível, estável e lento. E agora a gente está falando de um mundo complexo, imprevisível, incerto, rápido, volátil. Mas e aí, você deve estar se perguntando, tudo isso é bom ou é ruim? Independente do que você acha, é o que é e não vai mudar, na verdade só vai intensificar. E esse medo, essa insegurança, ela está muito ligada à nossa resistência natural e faz parte do ser humano, a nossa resistência à mudança. Mas dá para a gente aprender a lidar com a mudança. O fato é que quanto mais a gente aceitar essa realidade, mais a gente se entregar e viver o VUCA, mais fácil fica para a gente. E na nossa opinião, isso é ótimo, por 2 motivos. O primeiro deles é que os nossos filhos fazem parte de uma geração que vai ter muito mais possibilidades de explorar e de viver o potencial deles do que qualquer geração anterior teve. E o segundo motivo é porque todo esse efeito ele traz um fenômeno bastante interessante. Quanto mais tecnologia, quanto mais a gente tiver inteligência artificial, robôs, realidade aumentada, realidade virtual,
algoritmos, mais as características humanas serão valorizadas. O futuro tende a ser mais humanizado. Funciona da seguinte forma: quando aconteceu a Revolução Industrial, surgiu uma necessidade de formar pessoas para trabalharem nas fábricas, na linha de montagem, fazendo atividades repetitivas, atividades manuais, atividades braçais, atividades que não requeriam muita criatividade, autonomia, senso crítico. E isso moldou fortemente o nosso modelo educacional dos últimos 100, 150 anos. Por outro lado, também houve uma democratização e uma expansão da nossa educação para mais e mais pessoas. Mas esse foi um efeito bastante claro. Com a inteligência artificial, robôs e tudo que vem por aí, não haverá mais necessidade de que o homem faça o trabalho das máquinas. E isso vai fazer com que haja dois efeitos. O primeiro é uma grande desaparecimento de empregos que hoje existem, que são feitos de forma repetitiva, de forma braçal, e uma necessidade para que os nossos profissionais, os nossos adultos, sejam mais humanos, ou sejam mais criativos, com pensamento crítico, com empatia, uma capacidade de usar a dimensão emocional para executar ações. E por que isso acontece? Porque serão valorizadas as habilidades que os robôs, a inteligência artificial e os algoritmos não conseguem fazer. Que a gente está falando de criatividade, de empatia, de conexão emocional. As máquinas vão substituir, sim, muitos dos empregos, mas também vão poder abrir uma dimensão humana cada vez mais forte. O Seth Godin tem uma frase muito legal. Ele diz o seguinte: nós não precisamos de mais coisas, precisamos de mais humanidade. E ele fala mais uma coisa muito bacana. Ele fala que a gente precisa deixar de formar seres humanos que funcionam como engrenagens para formar artistas criativos, ousados, inovadores, humanos. Então, na nossa visão, o cenário é positivo, tem oportunidades, mas também tem os seus desafios. Como eu disse, a gente é a geração da transição. Então é importante a gente, como pais, entender que nós somos os desbravadores dessa nova era, nós somos os bandeirantes modernos. O ponto-chave aqui é que você nasceu, foi criado e educado no mundo pré-VUCA. O seu filho nasceu e está sendo criado e educado no mundo VUCA. E nós, como pais, temos que aprender quais são as regras desse novo jogo para que a gente possa ajudar os nossos filhos a desenvolver as habilidades que farão com que eles sejam bem-sucedidos nessa nova era.